Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu começo aqui com a matéria de Rogério Lima, esse irmão de fé e batalha. Já ficou agradecimento a ele como sempre, né, grande guerreiro aqui. E ele manda a matéria da revista Oeste, onde eles falam da nova Velma, né, que era aquela personagem que, falando sério, ninguém nem ligava no Scooby-Doo. A galera ou curte o Salsicha ou curte o próprio Scooby. Ninguém nunca ligou pra Velma. Os outros mais era para completar a turma, né? Tinha o Descolado, que é o Fred ali com a Daphne, que era os outros dois que eram mais queridos. Mas a Velma sempre foi aquela que ficava mais de lado. E aí, eles viram isso, né? A lacração. E eles pagam para lacrar. Literalmente, eles pagam para lacrar. E é o que muitas pessoas não entendem. Em um trecho aqui da matéria da revista Oeste, eles dizem o seguinte, ó. Lançada há um pouco mais de um mês, a série Velma da HBO Max vem causando polêmica. A história vira de ponta cabeça um enredo tradicional do Scooby-Doo. No novo desenho, que trata da origem do grupo de investigadores, a personagem é negra, lésbica, feminista e até faz piada com homens brancos. Em determinado momento do desenho, Velma chega a beijar Daphne, que originalmente tem um aflaí com o amigo Fred Jones. Agora, o líder da equipe é motivo de chacota por parte de Velma e dos amigos, em razão da cor da pele. As mudanças também pegaram Salsicha, que agora é uma pessoa negra. Outro motivo de queixa foi a remoção do cão Scooby, quer dizer, o principal, né, que dá o nome, tiraram. Velma se tornou um dos seriados mais mal avaliados da IMDb, site que agrega resenhas de filmes e séries com uma nota média de 1.4. Lançado em outubro do ano passado, o filme Trick of Trick Scooby-Doo revelou que a cientista é lésbica. Ao longo do enredo, a personagem apaixona-se pela vilã Coco Diablo e diz aos colegas o que sente pela mulher, o que é um absurdo também. Eu lembro que a Velma, de vez em quando, ela encontrava um personagem, um vilão mesmo, ou um mocinho que ajudava eles, e você via que ela ficava se engraçando com o cara, né? O cara com ela e tal, como se fosse um namorico. Afinal, um desenho que é pra criança não deveria colocar essas coisas explícitas, né? Mesmo que fosse casos héteros, ainda mais nesse caso aqui, que a maioria dos pais, aliás 99%, não querem nem ouvir falar isso perto dos seus filhos, né? E aí, apesar de tudo aqui, o movimento LGBTQIA+, né, celebrou nas redes sociais, mesmo o fracasso total da série. E aí é quando eu quero mostrar para vocês como as coisas mudaram, meus irmãos. Eu quero que você dê uma boa olhada aqui nesse mangá que eu acompanhava quando era jovem. Eu me lembro como hoje, eu acho que eu estava na 7ª série, na época que eu comecei a acompanhar isso aqui, né? E eu fiquei muito revoltado com a forma como os personagens eram tratados. E eu não sabia como é que a Capcom estava liberando isso. Eu sabia que não podia ser oficial, né? Mas era a revista de Street Fighter no Brasil. E aí, meus irmãos, depois dessa série aqui que você vê o Ken, né? O Ken Masters sendo assassinado pelo Sagat, a Capcom se revoltou com as histórias que estavam sendo feitas. E aí eu descobri que realmente existia isso, né? Você paga, você tem uma grana, né? Você tem um projeto, então você paga ali para você usar o nome dos personagens. Mas você não pode fugir de algumas regras. E esse mangá, ele fugia totalmente disso, né? Eles faziam os personagens sendo covardes, maliciosos, sujos o tempo todo. Os golpes dos personagens, as magias, tudo com bola de fogo, todo mundo com shoryuken de fogo. Um absurdo, não respeitava as regras, nem a ideia original do Street Fighter. Então a Capcom, né, como se preocupava e se preocupa até hoje com a imagem dos personagens, foi e proibiu, né, cancelou ali o acordo que tinha sido feito e alegou. E foi muito bom que isso aconteceu, porque aí, a partir disso, outras editoras pelo mundo todo viram que existia essa possibilidade e eles também podiam fazer igual. Então saiu outras versões, como eu estou colocando aí para você ver, com outras histórias mais legais, né? Vamos colocar assim, mais limpas, né, do que aquele absurdo que estava sendo feito, desgraçando a imagem dos personagens. E é aí que eu digo pra você como as coisas mudaram, meus irmãos. Aí você vê o absurdo, né? O que é que aconteceu. Agora, como essas organizações, esses grupos, esses movimentos como os LGBTQI+, eles receberam tanto dinheiro de empresas como Coca-Cola, por exemplo. Teve sócios ali que doaram praticamente 70%, 80% do que conseguiram lucrar em toda a sua vida na empresa para essas causas, meus irmãos, porque é uma questão espiritual para eles. Então, enchendo esses grupos de dinheiro, a produção é paga independentemente
de dar lucro ou não. Eles não precisam mais da tua audiência, a verdade é essa. A tua audiência serve apenas para mostrar que aquelas ideias, aqueles planos está dando certo, está indo para a cabeça de muita gente. Mas a ideia básica de antigamente que era, não, você precisa ter sucesso para você ganhar dinheiro. Não é mais assim. Porque cada vez mais você vê esses grandes grupos financeiros que justamente patrocinam essa turma, eles são donos dos serviços essenciais do país. Eu digo isso aqui incansavelmente. Você vê o Brasil, nós não temos condições nem de fazer os nossos sanduíches. Nós somos tão incompetentes que precisam vir empresas de fora para cá para vender sanduíche a nós. Toda vez que você compra um sanduíche, toda vez que você pega um Uber, toda vez que você pega um iFood, tudo isso você empobrece a sua nação. Porque são empresas de fora que ficam com lucro real. Você se engana, se acha, não, mas eu ajudo o motorista do Uber. Meu irmão, o que ele ganha é uma mixaria. E boa parte dessa mixaria ele gasta com a própria manutenção do carro, que vai para grupos financeiros que fabricam essas empresas, geralmente fora do nosso país. Então é um Deus nos acuda, meu irmão, onde há um sangramento, um esfacelamento da nação, como disse o Dr. Ernesto, você não entendeu, ele falava disso. É uma drenagem dos nossos recursos, fazendo com que o próprio povo faça essa drenagem quando faz o serviço mais básico, mais sem importância que você pensar. Você entende, meu irmão? É isso que acontece. Agora, a grande maioria vai dizer que isso é mentira, que isso é conversa de comunista, não é? Sendo que nós nunca fomos, nós nunca me dissemos aqui, olha, o Estado tem que ser gigantesco e mandar em tudo. Nunca falei isso. O que eu digo é que nós não precisamos de tanta empresa estrangeira aqui. Ter parcerias é bom, uma empresa legal, o YouTube, o Google. Nós não temos condição de ter uma tecnologia dessa. Então, fazemos parceria, isso é muito bom para ambos os lados. Mas tem outras coisas que são absurdas. Será que nós não podemos fazer um sanduíche? É preciso vir empresas de fora aqui quebrar os comércios locais? Ah, Davi, mas dá milhares de empregos, mas tirou bilhões. Se você fizer a conta de quantas lanchonetes boas tinham nas cidades e quebraram por causa da chegada dessas empresas aqui, você vai ver que a conta é estratosférica de prejuízo. Mas o povo não percebe isso, meus irmãos. É esse o grande problema. E por conta disso, vem um Scooby-Doo da vida, pode vender o título, mesmo sabendo que aquilo ali vai aniquilar a história que eles construíram há anos, mas não interessa, porque o lucro está garantido. E eles sabem que o povo, por ter aquela coisa de eu gostava quando eu era criança, eu queria que meus filhos assistissem, eles sabem que o povo tem isso, então eles dizem que se ficar muito feia a coisa, a gente vai, lança uma versão que agrada o povo e o povo volta a assistir. Agora tem até a história dos multiversos, onde eles têm a proposta, né, que é uma ideia absurda, ridícula, mas agora eles têm a opção de criar vários absurdos com os personagens, naquele vai que cola, olha, faz direito aí, se der certo, a gente continua, se não, diz que é de outro universo e faz outro e assim vai, né? Então é isso, família, é terrível a situação. E quanto mais o povo desnacionalizar a própria nação, mais ficar na mão deles, mais personagens consagrados vão passar a fazer isso daqui pra frente, porque agora a intenção é essa mesmo, é convencer o máximo de pessoas possíveis para suas ideologias e suas doutrinas, e vai contra o que o Criador quer. É por isso mesmo que a gente vê a sabedoria do Criador, né, que nos alertou que deveríamos ensinar quais os caminhos nossos filhos deveriam andar, meus irmãos. Ele se referia a essa época. Mais do que nunca, pai, mãe, irmãos, tem que se preocupar com a educação dos mais novos. Acabou essa de você ver ali a faixa etária, né? Você pegar um DVD, um filme, hoje acabou-se os DVD, você vai lá nessas TV por assinatura, esses sites por aí, e você olhava o que? A classificação indicativa, não é? Disney mesmo era sinal, padrão de qualidade. Olha, isso aqui eu posso colocar um filme da Disney, vou colocar aqui para as minhas crianças. Você está vendo que isso acabou. Eles não respeitam mais a audiência, não respeitam mais a vontade dessa audiência, que são os pais, não respeitam. Então hoje, meus irmãos, infelizmente, além de todas as tarefas que você já tem no seu dia a dia, todos os problemas que você enfrenta, ainda quando for uma hora de trazer um lazer para o seu filho, naquele momento que ele está ali com um tempinho livre, depois da escola, você ainda tem que estar de olho no que ele está tendo acesso, meus irmãos. Porque os personagens, os mesmos personagens que você viu na sua época, que você já apresenta a seus filhos, por conta que você conhecia, sabia como era ali a história, não é mais assim. A não ser que você traga os antigos, que tinha um pouquinho, mas era menos, e isso acaba ainda assim também sendo uma armadilha, por quê?
Porque você apresenta o antigo. Olha, filho, eu assisti isso aqui, vem assistir comigo. Teu filho assiste. É óbvio que se ele se interessa, gosta dos personagens, ele vai querer ver mais, vai querer ver os novos, como você também faria se tivesse a idade dele hoje. E aí, quando ele vai procurar os novos, ele se depara com isso. E aí o efeito é pior ainda, família. O efeito é terrível, porque ele passou a gostar do personagem, o personagem foi bem avaliado por você, foi bem recomendado por você, pai, mãe, que ele respeita, que ele gosta, e aí ele vai procurar os novos e vai com a consciência tranquila. E vai absorver todas aquelas ideologias muito mais do que se fosse um novo desenho que ele tivesse encontrado por acaso sozinho. Então o plano ele é maquiavélico, ele é bem pensado em todos os aspectos que você pensar. Eu acredito que nem vem de mentes humanas isso. Vem de coisa muito mais sombria, meus irmãos, que age por trás das sombras e dando toque a essas pessoas que acreditam e servem a ele. Enfim, vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, meus irmãos, mas eu espero ter esclarecido a você como as coisas realmente funcionam. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!